Frente 1, revisão, módulos 37 a 39, tá? Então, os módulos de 37 a 39, nós vamos ver a lei dos senos e lei dos cossenos. E eu comentei com vocês anteriormente que quando eu uso uma e quando uso a outra. A lei dos senos eu utilizo quando eu tenho mais de um ângulo interno. E a lei dos cossenos eu utilizo quando eu tenho apenas um ângulo interno. Então, vamos lá, ó. Dado o triângulo ABC e sabendo que o lado A mede 16, o lado B mede 10 e o ângulo formado por esses lados é 60. Qual é o valor do ângulo do lado C? Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, o que eu percebo? Eu quero justamente o lado C, que é aquele que se opõe ao ângulo dado, que é de 60, tá? Então, se eu tenho um ângulo interno, eu utilizo a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Pela fórmula, cada lado que eu vou utilizar, a minha fórmula muda, né? Então, vai ser, ó, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que foi oposto ao lado que eu comecei, tá? Então, agora, eu vou substituindo o que eu tenho. Quem é C? C mesmo, que é quem eu quero. Quem é A? O A é o 16. Quem é o B? É o 10. Menos 2 vezes o A, que é 16, vezes o B, que é 10, vezes o cosseno do ângulo C. Se o ângulo tá aqui, ó, tá? O C é 60 graus. Então, cosseno de 60. Muito bem. Então, agora vamos resolver. C quadrado, 16 ao quadrado, eu sei que é 256. 10 ao quadrado, 100. Agora, eu não vou multiplicar, já vou explicar o porquê. 2 vezes 16 vezes 10, vezes o cosseno de 60. O cosseno do ângulo de 60 é meio, tá? Como eu uso apenas seno e cosseno nessa fórmula, todos são, o denominador é 2. Então, nunca eu multiplico, porque eu sempre vou poder cancelar. Então, o que aconteceu com ele, ó? C quadrado é 256, mais 100 menos 16 vezes 10, 160, tá? Então, agora, eu vou ver, ó, 256 mais 100, 356, menos 160, eu vou encontrar 196. Se o C tá ao quadrado, será raiz quadrada de 196, que é 14. Não foi dada unidade de medida, apenas o 14. Ok? Então, ó, um ângulo interno, lei dos cossenos, tá? Vamos ver o exercício número 2. Olha o que pede o exercício número 2. Eu vou subir aqui um pouquinho, ó. Dado o triângulo abaixo, e sabendo que dois de seus ângulos são de 15 e 45, respectivamente, e que o lado em comum mede 18, quais são os valores dos lados B e C? Dado, seno de 15 é 0,26, seno de 120 é 0,86, seno de 45 é 0,70. Então, se eu tiver esses valores, basta substituir pelos valores que foi dado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo ABC, tá? E eu observo que foi dado dois ângulos internos, 15 graus e 45 graus. O que ele pede? Ele pede quais são os valores dos lados B e C. Então, vamos ver quem é quem, ó. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. Tá? O que a lei dos senos, lei dos senos, pede que faça? Então, olha lá, ó. A está para seno do A, tá? O que mais que ele pede? Assim como B está para seno do B, assim como C está para seno de C. Certo?
Então, o que eu observo aqui? Tá me faltando um ângulo. O ângulo, o que tá me faltando? O ângulo A. Então, ele não é um triângulo? E eu já sei que na geometria plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, 45 mais 15, 60. Quanto falta para chegar aos 180? 120. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso, certo? Então, vamos lá, ó. A, quem é? 18. Está para seno de A, que é quanto? 120. Assim como B, não sei o valor, está para seno de B. Quem que é o seno de B? 15. Assim como C está para o seno de C. Quem que é o seno de C? 45 graus. Então, se vocês perceberem, eu tenho todos os valores aí, basta seguir, tá? Então, ó, 18 está para... O exercício, ele nos deu o seno de 120. Seno de 120 é 0,86, tá? B está para seno de 15. Seno de 15 também foi dado, 0,26. E C para seno de 45, que é 0,70. Então, para achar B e C, basta fazer uma proporção aí, né? Ó, eu tenho esse número aqui, 18 dividido por 0,86, ele vai dar aproximadamente 21, tá? Então, eu sei que essa razão aqui dá 21. Então, o que eu posso fazer, ó? B está para 0,26, assim como 18 está para 0,86. E C está para 0,70, assim como 18 está para 0,86. Então, eu disse a vocês que 18 dividido por 0,86 dá aproximadamente 21. Se eu quero achar o valor de B, basta fazer o quê? Extremos e meios? B será igual a 0,26 vezes 21, dá aproximadamente 5,4. Achei o valor do B. Como faço para achar o valor de C? C está para 0,70, 18 por 0,86 dá aproximadamente 21, então C será 0,70 vezes 21. 0,70 vezes 21, ou 0,7, vai dar 14,7, tá? Não tem alternativa porque ele é um exercício dissertativo, tá? Ok? Então, seguindo aí a nossa revisão, tá? Olha o que pede agora o exercício número 3. Ele diz assim, ó, no paralelepípedo reto, no paralelepípedo desenhado abaixo, obtenha a medida da diagonal maior. Então, todo paralelepípedo, tá? Todo paralelogramo, ele tem duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Se ele quer a maior, olha o que acontece, tá? Bom, antes vamos ver assim, ó, vamos ver o que acontece com esses ângulos, tá? Ó, pela geometria plana, se eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas cortada por essa transversal, esse ângulo aqui, tá, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo, eles são suplementares, tá? Sempre será isso, tá? Dois ângulos adjacentes em um paralelogramo serão suplementares. Se esse é 60, esse aqui será 120. Bom, qual outra característica também que eu tenho? No paralelogramo, ângulos opostos são congruentes, portanto, aqui é 60 e aqui será 120, tá? Então, eu já achei os ângulos internos. O que o exercício pede? Ele pede para achar a diagonal maior. O que é a diagonal? É o segmento que vai de um vértice ao vértice oposto.
Então, essa aqui é a diagonal maior, tá? Bom, se ela é diagonal maior, vocês percebem que aqui eu terei um triângulo, tá? E eu vou colocar esse triângulo ao lado. Então, olha, eu vou redesenhar o triângulo. Ele vai ficar isso aqui, ó, tá? Só para ilustrar, tá? Aqui é 4, aqui é 3, que são os lados, né? E esse ângulo aqui é o 120. Eu vou pôr nome nos vértices apenas para facilitar. Então, ó, esse é o C, esse é o B, esse aqui é o D, mas eu vou representar como A apenas para facilitar a nossa fórmula, tá? Então, vamos lá. O paralelogramo tornou-se um triângulo, tá? Em que eu tenho um ângulo interno e 2 lados. Eu quero o terceiro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos. Por que a lei dos cossenos? Porque eu tenho um ângulo interno, tá? Então, vamos ver quem é quem, ó. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho, tá? Então, o que vocês percebem, ó? O lado que eu quero, que é diagonal, eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 120. Então, vou começar pelo lado C. Então, ó, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno oposto ao ângulo que eu comecei, que é o ângulo C. E agora, vou substituindo adequadamente, tá? Então, olha, C quadrado é igual ao A, 3 quadrado igual ao B, 4 quadrado, 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo que foi dado, que é quanto? 120. Então, resolvendo a paradinha aí, ó, vai ficar 9 mais 16, não multiplico. 2 vezes 3 vezes 4. Agora, deparamos com uma situação diferenciada, que talvez vocês vão lembrar. Cosseno de 120, eu sempre trabalho com arco notável. E esse não é notável, mas ele é côngruo a um notável. Então, vamos saber côngruo a qual notável esse ângulo é, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha lá, ó. Eu vou pegar aqui o meu ciclo trigonométrico, 0, 90, 180, 270 e 360, certo? Então, eu tenho o ângulo de 120. 120 está no segundo quadrante, tá? Se ele está no segundo quadrante, ele é côngruo a um ângulo de 60, certo? Se eu estou trabalhando com a lei dos cossenos, no meu ciclo trigonométrico, o eixo responsável pelo cosseno é o eixo X, tá? Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 120 será quanto? Menos meio. Certinho? Então, como é que vai ficar nosso exercício? Se ele está pedindo cosseno de 120, cosseno de 120 será menos meio. Certo? Então, eu tenho lá, ó, que eu posso fazer? Olha lá. C quadrado será 9 mais 16, posso cancelar, 3 vezes 4, 12, sinais iguais, positivo, tá? Então, agora, eu tenho que C quadrado vai ser o quê? 37. C será raiz quadrada de 37. Raiz quadrada de 37, ela não tem raiz exata, tá? Então, eu penso que ela tem que ficar da forma que está, tá? Se ele tivesse pedido a diagonal menor, eu trabalharia com cosseno de 60 e aqui daria positivo,
ok? Seguindo o exercício número 4. Olha o que pede o exercício número 4, tá? Sabendo que em um triângulo qualquer, seus lados medem respectivamente 3, 5 e 7, qual o valor do cosseno do ângulo C deste triângulo, tá? Então, o que eu vou pedir nesse exercício, tá? Então, o número 4, né? Não saiu o triângulo dele, tá? Mas eu vou desenhar aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. Tá? Não saiu a figura na hora de fazer o exercício, tá? Eu tenho lá, ele é 3, 5 e 7. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, tá? Então, o que ele pede? Qual o cosseno do ângulo C? Então, qual é o cosseno do ângulo C? Então, ele quer trabalhar com o ângulo C, tá? Então, vamos ver quem é quem. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Se ele quer o ângulo C, eu vou começar, né, de novo com o ângulo C. Então, o que eu vou trabalhar? Um ângulo interno, lei dos cossenos, tá? Se eu tenho a lei dos cossenos, eu tenho lá, ó, C quadrado vai ser igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C, tá? Por uma coincidência, usamos nos 3 exercícios, começamos pela letra C, tá? Então, vamos ver o que ele pede. Quem é C? 5. Quem é A? 7. Quem é B? 3. Menos 2 vezes 7 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo C. Como eu não tenho o ângulo C, ele está justamente pedindo o cosseno de C. Então, eu tenho que isolar esse cosseno de C no primeiro membro. Então, vamos lá, ó. 25, 49, 9. Aqui eu vou multiplicar porque eu não vou ter denominador, tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Cosseno C. Muito bem. Quem que nós queremos? O cosseno C. Ele está no segundo membro. Então, eu vou pegar esse pacotinho e jogar para cá e esse para cá, invertendo o sinal. Então, vai ficar, ele é menos, vai ficar mais, certo? E aqui, ele vai ficar como? 49 mais 9 menos 25, certo? Então, 42 cosseno C vai ficar 49 mais 9 vai dar 58, tá? Aí, 58 menos 25 vai dar 33. Então, cosseno do ângulo C será o quê? 32 sobre 42. 33 sobre 42. É apenas um exercício para trabalhar com a fórmula dada. Certinho? Seguindo o exercício número 5, tá? Vamos ver o que pede o exercício número 5. Ele fala assim, ó. Um topógrafo pretende medir a distância entre 2 pontos A e B, tá? E situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto C na margem em que está e mediu os ângulos ACB e CAB, encontrando respectivamente 45 e 75. Determine AB sabendo que AC mede 16 metros e utilize, se necessário, raiz de 2 igual a 1,4, tá? Então, vamos lá. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o lado AB, né? Determine AB, tá? Então, ele quer determinar
o lado AB. Ele precisa disso aqui, ó. Tá? Sabendo que AC mede 16 e os ângulos, né, dados aqui, ó, CAB é 75 e ACB mede 45. Muito bem. Então, o que nós percebemos? Quantos ângulos internos eu tenho aí, tá? Eu tenho 2 ângulos internos inicialmente. Se eu tenho 2 ângulos internos, tá? Eu vou usar a lei dos senos. Só que, se eu tenho esse lado, eu preciso achar quem é esse ângulo aqui, ó, para ter o oposto dele. Então, vamos ver o que eu preciso, ó. 75 mais 45 é 120. Quanto falta para chegar no 180? 60. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso, tá? Então, ó, o A eu não tenho, eu tenho o B e quero o C. Então, com qual das leis eu vou trabalhar? Com a lei dos senos, usando apenas o B e o C, porque o A não foi dado, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? B está para seno do B, assim como C está para seno do ângulo C. Quem que é o lado B? 16. Seno do ângulo B, 60. Assim como, quem é o lado C? É C. Seno do ângulo C, que é 45. Agora, o que faremos? Vamos fazer as substituições, tá? Então, vai ficar, ó, 16. Seno de 60, eu sei que vale raiz de 3 sobre 2, tá? C sobre seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, agora, eu vou fazer, coloco um embaixo do 16 e faço extremos e meios. Coloco um embaixo do C e faço extremos e meios. Então, vou vir aqui, ó. 16 vezes 2, 32. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. C vezes 2, 2C. E 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, desse modo, eu consigo achar aí o valor que eu quero, tá? Então, olha, extremos e meios, 2 raiz de 3C é igual a 32 raiz de 2. Se o 2 raiz de 3 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar, ó, 2 raiz de 3. Não posso ter denominador raiz. O que eu faço? Eu vou racionalizar. O fator racionalizante é o próprio radical 3, que é o denominador, tá? Então, vai ficar o quê, ó? 32, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, sobre 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, certo? Então, 32 raiz de 6 sobre 2 vezes 3, eu posso simplificar. O C, 32 por 2, 16 raiz de 6 sobre 3. Foi dada unidade de medida? Sim, metros, tá? Então, esse seria o valor, tá? E se eu quiser o valor numérico dele, tá? Raiz quadrada de 6 vale aproximadamente 2,4, tá? Basta multiplicar, ok? E o exercício número 6. Olha o que ele fala. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. Vamos ver o que pede meu exercício número 6. Determine a distância D indicada. Então, o que ele pede? Ele pede essa distância aqui, tá? Então, o que eu percebo aí? Eu tenho, posso trabalhar com a lei dos senos? Posso, porque eu tenho 2 ângulos internos, tá? Então, o que eu vou fazer, ó?
Esse está para esse, assim como esse está para esse, mas esse eu não tenho. Então, eu preciso achá-lo, tá? 75 mais 45, já sei que é 120. Quanto falta para chegar aí, no caso, é 60, tá? 60? Isso, 60, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer com o meu exercício 6, tá? Nem sei aonde que eu coloquei meu exercício 6, mas vamos chegar lá, tá? Então, eu vou inicialmente, ó, trabalhar com a lei dos senos, tá? Porque, ó, esse está para esse, assim como esse está para esse, tranquilamente, tá? Então, vamos lá, ele quer D. Então, D está para seno de 45, assim como 300 está para seno de 60. Certo? Então, D, seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. 300, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, se eu aplicar aqui extremos e meios, olha lá, extremos e meios, que vai ficar 2D está para a raiz quadrada de 2, assim como 600 está para a raiz quadrada de 3, tá? Extremos e meios, olha o que vai acontecer aqui com esse extremos e meios, né? Vai dar 2 raiz de 3D é igual a 600 raiz de 2, tá? Então, D será 600 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Tenho denominador raiz, vou racionalizar, tá? Então, como é que vai ficar D? 600, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, e 2 vezes 3. Então, poderia fazer direto já, tá? Ó, por 6. 600 dividido por 6, eu tenho lá, ó, 100 raiz quadrada de 6. Foi dada a unidade de medida? Metros, tá? Eu tenho que raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4, né, ó? Certo? Então, a distância seria 240 metros, tá? As duas são aceitáveis aí, ok?